Conjunto dos números racionais. Antes da gente começar os números racionais, vamos relembrar o conjunto dos números naturais. Os números naturais você já conhece, é o conjunto dos números inteiros positivos, representado pela letra N, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Reunindo os números naturais com os inteiros negativos, obtemos o conjunto dos números inteiros, que é representado assim, pela letra Z, no qual nós temos vários números antes aqui, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Agora que nós vimos o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, vamos agora para os números racionais, que é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então nós temos os números naturais, temos os números inteiros e temos os números decimal finito, que é os números racionais. Estamos vendo agora como fica o conjunto dos números. N é os números naturais, que está dentro dos números inteiros. Esse verde é os números inteiros negativos e o azul é o conjunto dos números inteiros positivos. E o Q, que é os números racionais. Assim temos os números naturais representados pela letra N, os números inteiros pela letra Z, os números racionais pela letra Q e os números irracionais pela letra I. Esse conjunto em vermelho nós não vamos ver agora, que é um caso à parte. Transformando fração em decimal. 5.825 dividido por 10.000. Quantos zeros temos? Temos 4 zeros. Consequentemente, 4 casas decimais. Fica 0,5825 ou 0,5825. Vemos aqui 15 dividido por 10. Tem só um zero na base. Logo, fica 1,5, uma casa decimal. Vejamos várias formas diferentes. 1 zero, uma casa decimal. 2 zero, duas casas decimais. 2 zero, duas casas decimais. 3 zero, três casas decimais. Vejamos agora voltar. Nós temos um número decimal e queremos escrevê-lo em forma de fração. Logo, temos 0,047, que é igual a 47 sobre 1000. Por quê? Porque temos 3 casas decimais após a vírgula. Então, é dividido por 1000, que tem 3 zeros. Vejamos, 4,38 tem duas casas decimais. 438 sobre 100, porque o 100 tem 2 zeros. 0,045 ficou 45 sobre 1000. O 0,045 tem 3 casas decimais. Consequentemente, o 1000 tem 3 zeros. Reta numérica. É uma reta que representa o conjunto dos números reais. Ela pode estar tanto na horizontal quanto na vertical. No centro da reta fica o zero, que é sua origem. No caso de a reta ser horizontal, temos o lado direito da origem, os números positivos, e do lado esquerdo da origem, os números negativos. No caso a reta ser vertical, temos acima da origem os números positivos e abaixo da origem os números negativos. No caso de a reta ser horizontal, temos do lado direito os números positivos, do lado esquerdo os números negativos. Assim, temos aqui o zero no centro da reta, para o lado direito os números positivos, mais 1 neste caso, e para o lado esquerdo o menos 1. Entre 0 e mais 1, nós temos o meio, positivo. E entre 0 e menos 1, nós temos o meio negativo. Menos 1 sobre 2 e mais 1 sobre 2. O que significa 1 sobre 2? 1 dividido por 2, que dá 0,5. E menos 1 sobre 2 vai dar menos 0,5. E temos ali para o lado direito, depois do 1, vem o mais 1 meio. Mais 2 e mais 2,5. E assim continua. E assim, para o lado esquerdo, depois do menos 1, temos o menos 1,5, menos 2 e o menos 2,5. E continua. Módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Chama-se de módulo ou valor absoluto de um número inteiro a distância entre esse número e o zero. Como indicamos o módulo de um número? Coloca-se esse número entre duas barras verticais. Exemplo, módulo de menos 9 é 9. Módulo de 13, 13. Módulo de 2 menos 10. Só que o módulo de menos 8 é 8. Módulo de 6, 6. E o módulo de menos 6? 6 também. Módulo de 20, 20. Módulo de menos 20, 20. O módulo também pode ser chamado de valor absoluto do número. Oposto ou simétrico.
Número oposto são aqueles números que se encontram à mesma distância do zero, porém em lados opostos. Sinais diferentes, ou seja, menos 4 e o oposto dele é o mais 4. Exemplo, menos 1 é o oposto de mais 1. Mais 1 é o oposto de menos 1. É o mesmo número, só que com o sinal trocado, quando fala oposto ou simétrico. Menos 21 é o oposto de mais 21. Mais 7 é o oposto de menos 7. Menos 100 é o oposto de mais 100. E mais 597 é o oposto de menos 597. Operações com frações. Operações com frações, adição e subtração. Denominadores iguais. Nesse caso, somamos e subtraímos o numerador e conservamos o denominador. Ou seja, 3 sobre 8 mais 2 sobre 8, mantemos o denominador, 3 mais 2, 5. Então, temos 3 sobre 8 mais 2 sobre 8, 5 sobre 8. Outro exemplo, 3 sobre 5 mais 4 sobre 5, menos 1 sobre 5. Nossa, olha o tanto, 3. Mas todos os 3 têm o mesmo denominador. Mantemos ele e efetuamos a operação que temos, que é 3 mais 4 menos 1. 3 mais 4, 7, menos 1, 6. Adição e subtração de frações com denominadores diferentes. A soma ou a diferença, ou seja, soma e subtração de duas frações com denominadores diferentes só é possível quando ambas possuírem o mesmo denominador. Para isto, basta juntar as frações equivalentes às frações dadas no mesmo denominador comum. Ou seja, 4 sobre 5 mais 2 sobre 3. Podemos tirar o MMC e resolver, ou podemos transformar em frações equivalentes. Exemplo, 4 sobre 5 é a mesma coisa que 12 sobre 15, mais 10 sobre 15, que é igual a 22 sobre 15. 7 sobre 6 menos 2 sobre 3. Transformamos em frações equivalentes. O 7 sobre 6 não mexemos nele, no qual temos o 2 sobre 3, que é a mesma coisa de 4 sobre 6. 7 sobre 6 menos 4 sobre 6 igual a 3 sobre 6. O denominador permaneceu o mesmo e os numeradores 7 menos 4, 3. Simplificamos a fração, dividimos em cima e embaixo por 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2. Multiplicação de frações. Nas multiplicações de frações, multiplica-se o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Ou seja, o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Se necessário, simplifique o produto. Ou seja, depois de efetuar, simplificamos. A simplificação pode ser antes ou depois, porque multiplicação não muda muita coisa. Menos 5 sobre 4 vezes 3 sobre 10. É igual a menos 15 sobre 40, porque menos vezes mais menos, 5 vezes 3, 15, e 4 vezes 10, 40. Simplificamos 15 por 5 dá 3 e 40 por 5 dá 8. Olha aqui mais um exemplo aqui embaixo. Menos 5 sobre 14 vezes menos 7 sobre 10. Menos vezes menos mais, 5 vezes 7, 35. 14 vezes 10, 140. Observe que eu vou simplificar tanto em cima quanto embaixo por 35. 35 dividido por 35 dá 1. E 140 dividido por 35 dá 4. A multiplicação, nesse caso, basta multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Esse daqui é só mais um exemplo de como fazer, que é multiplicar o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Deixei o último caso da divisão, mas é o mais fácil, mais simples, depois que aprendemos a multiplicação. Por quê? Neste caso, basta inverter uma fração e depois proceder como uma multiplicação normal. 3 sobre 4, dois pontinhos, ou seja, divisão, por 1 sobre 2. Mantemos a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 3 sobre 4 vezes 2 sobre 1. Fração invertida, tá vendo? 3 vezes 2, 6, 4 vezes 1, 4. Potência de números racionais. Um número racional, A com o expoente 1, ou seja, qualquer número, qualquer que seja, o expoente é 1, o resultado é ele mesmo. O número racional A não nulo com expoente 0, ou seja, todo número elevado a 0, é 1. A potência de uma multiplicação de fatores iguais, nós temos expoente, potência e base. Lembre-se, quando o expoente é par, a potência é sempre positiva. Menos 2 sobre 5 elevado a 2. Menos vezes menos mais, 2 vezes 2, 4, 5 vezes 5, 25. Ou seja, potência é a multiplicação de fatores iguais.
Lembre-se, quando o expoente é ímpar, a potência tem o mesmo sinal da base. Menos 1 sobre 2, entre parênteses, elevado a 3. Menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2, que é igual a menos 1 sobre 8. Casos particulares. Toda vez que nós temos o expoente zero, as potências do expoente zero são iguais a 1. Ou seja, todo número elevado a zero é 1. Raiz quadrada exata de frações. Vejamos aqui a raiz quadrada de 25 sobre 49, que é igual a 5 sobre 7. Ou seja, raiz de 25 é 5, raiz de 49 é 7. Raiz de 81 sobre 625. Raiz de 81 é 9, raiz de 625 é 25. Calcule para mim menos raiz, menos está do lado de fora, raiz de 121 sobre 225. Vamos lá. Eu calculo a raiz de 121, que dá 11, e a raiz de 225, que dá 15. Então temos 11 sobre 15. Vejamos alguns exemplos. Vejamos a raiz de 25 sobre 64. Pegamos e colocamos a raiz de 25 sobre a raiz de 64. Temos a raiz de 25, que é 5, e a raiz de 64, que é 8. Logo, temos 5 sobre 8. A raiz de 25 sobre 64 é 5 sobre 8. Vejamos esse caso especial. Raiz de 1,44. 1,44 devemos transformar em fração. Tem duas casas depois da vírgula, então é sobre 100. Então fica raiz de 144 sobre 100, que é igual a raiz de 144 sobre raiz de 100. Que é igual a raiz de 144 é 12 e a raiz de 100 é 10. Simplificando a fração, 12 dividido por 2 dá 6, 10 dividido por 2 dá 5. Valeu pessoal, um abraço e até mais.